Olá, pessoal do nono ano. Vamos então para a nossa segunda parte sobre o tema óptica, um universo de formas e cores, né? E agora então nós vamos trabalhar esse item aqui, ó, cores primárias de luz, né? E entender um pouquinho como que as coisas foram evoluindo para aquilo que a gente conhece hoje. Então, cerca de um século depois de Newton, né, surgiu um outro físico inglês chamado Thomas Young, que realizou uma série de experimentos com superposição aí de luzes de diferentes cores, né, evidenciando que a luz branca, bem como todas as demais cores do espectro visível, podiam ser obtidas apenas pela soma, né, em proporções e combinações específicas das três cores de luz. Essas três cores que ele defendia eram o vermelho, o verde e o azul, que ele chamou então aí de cores primárias, né? Então vamos acompanhar, né, como poderia ter sido este experimento realizado por Young lá no século XIX, né? E aí nós vamos lá então, ó, vamos investigar um pouquinho aí sobre essas cores primárias. Então, olha lá, com a ajuda de uma lanterna, né, nós podemos obter diferentes cores a partir da mistura de diferentes luzes. Então, o que seria preciso, né? Seria preciso, então, três lanternas, já que são três cores primárias, tá? Lanternas iguais, com, né, tudo certinho ali, com pilha, tudo funcionando. Aí nós precisaríamos de três folhas dessas que aparecem aqui embaixo, ó, de celofane, né? Uma de cor vermelha, uma de cor azul e uma de cor verde, tá? Uma cartolina, que a gente já vai mostrar ali na sequência para que ela serve, tá? Ou um papel cartão, tá? Que deveria ter um lado preto, isso é importante, né? Uma cartolina preta, um papel cartão aí com o lado preto. Aí, além disso, vai precisar de tesoura, né? De fita crepe, de lápis coloridos, né? De anteparo, né? Grande, que é um plano de cor branca, ou seja, onde você vai projetar, né, que serve como se fosse uma parede branca, por exemplo. E aí como que seria a situação, né? Então, em primeiro lugar, né, a gente deveria verificar se o ambiente onde vai ser realizado esse experimento, ele tem que estar bem escuro, tá, para não ter nenhuma interferência. E aí para a gente poder ter uma melhor visualização das cores da luz. Então, também teríamos que verificar se aquela parede branca, por exemplo, onde vai ser projetado, né, aquele anteparo, ele é realmente branco, tá, para que seja possível refletir qualquer cor de luz que nele, né, a gente possa projetar. Porque se ele não for de cor branca, ele pode causar uma interferência, uma influência aí no experimento. Então, olha lá. Como é que ele pede para a gente, então, montar o experimento? O experimento vai ficar mais ou menos assim, ó. A lanterna, o papel celofane, preso com uma fitinha, né? Aí na sequência, olha lá, ó, tá? As três lanternas com a cor vermelho, azul e verde. E aí, por último, olha lá, ó, o papel preto, né? O papel cartão ou uma cartolina preta era justamente para formar um cone, tá? Então, para que a luz não abra, né? Porque normalmente o que iria acontecer? Sem o papel celofane, ia fazer isso aqui, ó, ia abrir. Com o papel celofane, ele vai. Opa, deixa eu apagar que eu risquei errado aqui, né? Com o papel celofane, né? A ideia é que o raio saia, então, ó, mais reto. Então, essa é a ideia aí do cone para ficar melhor, certo? Então, tudo isso a gente, né, tem aqui nas imagens. Aí nós temos lá, ó, agora pegando aí com ajuda, né, um colega de frente aí para a parede branca, né, deverá então o quê? Segurar a lanterna de cor azul, essa aqui, né, e o outro colega, ou seja, dois coleguinhas, né, ao lado do primeiro deverá segurar então uma lanterna de cor vermelha. Então, olha lá, eu tenho azul, eu tenho vermelho. Aí, olha lá, acendendo as duas de forma juntas, de forma simultânea, as lanternas de tal maneira, né, a criar então na parede dois círculos coloridos. Então eu vou ter o círculo aqui azul e o círculo vermelho. Aos pouquinhos, então, eles vão projetar um sobre o outro, né? Então, olha lá. O que acontece quando a gente junta, então, a luz vermelha, a luz azul, que cor que daria aqui no meio, né? Então, daria uma cor, né, que a gente chama, né, mais tecnicamente, de magenta, melhor dizendo, que é algo parecido aí com rosa, certo?
Então, essa seria aqui, ó, representação esquemática do posicionamento dos colegas frente à parede, né? E representação esquemática dos círculos vermelho e azul que devem aparecer na parede. Então, ó, né? Mais ou menos isso, só está invertido o lado, mas as cores são as mesmas. E a pergunta era que cor que daria aqui? Magenta. Seria algo parecido com um rosa, tá? Aí nós temos lá, repetindo esse mesmo experimento, agora a gente vai colocar a lanterna verde, né, com a lanterna vermelha. E aí a pergunta é, né, que cor que seria a união do vermelho com o verde? Se a gente juntar vermelho e verde aqui no meio, teoricamente daria um amarelo, né, uma cor amarela. Tá? Então, é uma representação esquemática aí dos círculos vermelho e verde que deveriam aparecer na parede, certo? Aí nós temos, né, na sequência, nós temos aqui, ó, deixa eu continuar aqui, isso. Olha lá, agora mais um experimento, agora juntando o azul e o verde. Que cor que daria na união do azul e do verde, né? Daria o que a gente chama de ciano, né? Algo parecido como um azul mais claro, tá? Então, lembrando que magenta é como se fosse um rosa, faz lembrar um rosa, e o ciano é algo que faz lembrar um azul aí de cor mais clara, certo? E aí, então, olha lá. E se juntasse os três? O verde, o vermelho, desculpa, o verde, o azul e o vermelho, né? Nós vimos, né, que cada um aí nas três cores, nós teríamos a cor aqui, um ciano, aqui nós teríamos, se eu não me engano, um magenta e aqui um amarelo, né? Se não me engano, essa sequência. Mas e aqui no meio? O que queria aparecer no meio, né? Que cor pode ser observada na região aí da intersecção dos três círculos? Essa região aqui, ó. E olha que termo bonitinho, né? Intersecção. Porque isso aqui a gente tá. É como se fosse um conjunto que a gente estuda dentro da matemática. Né? Então, a gente está usando termos de outras áreas dentro do nosso conteúdo hoje. Então, a luz azul, a luz vermelha e a luz verde, a união delas vai dar o branco aqui na frente, né? Então, as cores de luz primárias são verde, azul e vermelho, né? Então, isso a gente já viu. E a partir da soma da combinação e proporções dessas cores de luz, obtém-se as cores secundárias, que seriam essas aqui, né, que estão aparecendo sem nenhuma marcação dentro. O ciano, uma magenta, eu sempre enrolo para falar essa cor, magenta e amarelo. E a partir então da combinação delas, né, e variando suas intensidades e luminosas, né, podem ser obtidas as demais cores de luz. Então a gente percebe que esse experimento mostra que a gente misturando três cores primárias, a gente tem as cores secundárias. E aí misturando as cores secundárias, né, com as primárias, ou seja, fazendo bem bolado, vão surgindo as demais cores que a gente conhece, né? Então, olha lá, surgiu então a tríade aditiva, né, esse tópico, né, que surgiu então a partir desse experimento, né, de Thomas Young, né. Então ele concluiu que não é preciso combinar todas as cores de luz para obter a luz branca, pois bastava somar em diferentes proporções e combinações apenas a luz azul, a luz vermelha e a luz verde, que já dá o branco, tá? Porque são as cores primárias. Então, por esse motivo, essas cores de luz são denominadas primárias e dizemos que elas formam a que a gente chama de tríade aditiva, certo? Então, é isso que ele propôs. Só que ele ainda ele vai à frente, ele vai além, né? Ele também vai concluir que o fato de bastarem essas três cores para compor qualquer cor não era devido a alguma característica dessas luzes, e sim, né? E sim uma consequência da constituição do sistema visual humano que as detectava. Então, ou seja, essas cores, né, daí já está relacionado com o nosso aparelho, né, com o ser humano aí. Então, pouco tempo depois, seus estudos foram estendidos e foram aprofundados, né, por outros pesquisadores, ou seja, por outros físicos, né? E aí a gente vai comentar rapidamente do alemão Hermann von Helmholtz, né? Que propôs aí que um olho humano, agora ele vai colocar o olho humano saudável, continha apenas três tipos de receptores de cor,
cada um deles mais sensíveis a uma das cores primárias, ou seja, vermelho, verde e azul. Então, agora esse físico alemão, né, ele vem trazer a questão do olho, que dentro do nosso olho a gente vai ter receptores com essas, né, principalmente para essas cores primárias, azul, vermelho e verde, né? Então, isso que ele vem tratar para bem nos dizer. E aí todas essas conclusões, né, formam assim a chamada teoria, tá? A teoria tricomática Young-Helmholtz, que aí veio desse segundo, né, físico alemão, que pouco tempo depois foi confirmada e formalizada aí pelo renomado físico, né? Aí já é de uma outra nacionalidade, o escocês James Maxwell, né? Então James Maxwell veio afirmar essa teoria aqui da teoria tricomática. Então, olha só, o que é sempre importante a gente ter em mente? Que além do branco, outras cores de luz formadas por síntese aditiva, como a gente está vendo aqui, né? Ou seja, do azul e vermelho sai o magenta, do vermelho para o verde sai o amarelo, do azul para o verde sai o ciano e a união das três cores sai o branco, né? Não existe no espectro eletromagnético, como é o caso do magenta e do marrom. Então, olha só, né? Então, é isso que a gente pode chegar a concluir. Então, essas cores não existem de fato, sendo meramente frutos do nosso, né, processamento, ou seja, elas não estão no espectro, mas elas aparecem, né, por causa aí do nosso processamento do nosso olho, né, que vai então captar essa luz e transformar essa informação para o cérebro poder então traduzir as cores aí, né? Então, é preciso saber que algumas das cores, né, de luz obtidas aí por síntese aditiva também podem ser emitidas aí por determinadas fontes de luz, inclusive por meio da utilização de filtros adequados, tá? Então, lanterninha, que nem um experimento mostrando ali aquelas 3 lanternas protegida com um papel celofane colorido, né, azul, vermelho e verde, e aí a gente consegue fazer então essa distinção. É o caso então do amarelo, olha lá, né? Que tanto pode ser obtido pela soma, né, do vermelho com o verde, emitidos aí por uma lâmpada LED, como também ser obtidos monocromaticamente falando, né, por um projetor laser amarelo ou ainda por uma fonte de luz branca equipada com um filtro amarelo. Então a gente consegue entender que conforme alguns recursos a gente pode adquirir cores, né, ou pela união ou usando do vermelho com o verde, ou usando, né, filtros específicos, tudo bem? Então é isso que a gente tem aqui, né? E aí, para começar a encerrar, a gente tem aqui ó, o padrão RGB, né? O famoso padrão RGB. A maior parte dos dispositivos eletrônicos que necessitam da reprodução de luzes coloridas, como telas de LCD e projetores digitais, utilizam 3 emissores de luz, um de cada cor primária de luz, né? Esse sistema é denominado então padrão RGB, que é o acrônimo em inglês para o Red, Green and Blue, né? Ou seja, vermelho, verde e azul, tá? Então nós temos isso aí. Bom, e aqui nós temos só a imagem, ó, das 3 cores, né? E aí, quando a gente olha bem de pertinho, a gente vê essas 3 cores. Quando a gente se afasta, a gente tem uma imagem, porque essas 3 cores, elas vão interagindo ali dentro do equipamento, tá? Então, o que eu queria falar com vocês era isto, e eu aguardo vocês, então, numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!